Capítulo 4. Crescimento da Igreja e os veículos de comunicação. Um dos principais instrumentos de evangelização de que a Igreja dispõe em nossos dias é a comunicação de massa. Este ano, nossa Igreja está empregando uma considerável parcela de seu orçamento para pregar o Evangelho na televisão e no rádio. Todos os dias, em qualquer parte da Coreia, pode-se ouvir nosso programa de rádio. Uma vez por semana, o programa de televisão de nossa Igreja transmite a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a toda a Coreia. Liberdade dos veículos de comunicação. Uma das mais importantes liberdades que desfrutamos na Coreia é a de pregar o Evangelho pelo rádio e televisão. Meios estes regulamentados pelo Ministério das Comunicações. Até aqui a atitude do governo para com a televisão e o rádio cristãos tem sido justa. A diferença é que não há estações de televisão puramente cristãs. É preciso lembrar que a Coreia ainda não é totalmente cristã. Mais da metade da população ainda é budista. Porém, somos muito gratos a Deus pela oportunidade de pregar o Evangelho com a liberdade que usufruímos. Também não cessamos de orar para que esta liberdade continue. Viajando pelo mundo, tenho notado que poucos são os países que têm a oportunidade de usar as ondas aéreas públicas para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Na Europa, muitos pastores têm pedido nossas orações para que seus governos mudem as políticas públicas com vistas à religião anunciada na televisão e no rádio. Visto que na Coreia podemos pregar o Evangelho com toda a liberdade, creio que a Igreja precisa servir-se desse importante instrumento para a divulgação do Evangelho. O uso da televisão. Sociólogos e psicólogos concordam que a televisão é, hoje, o principal e mais eficaz veículo de comunicação. Os professores sabem que aquilo que vemos afeta a retenção da informação muito mais do que aquilo que apenas ouvimos. Para mim, um modo de lembrar-me do que ouvi é anotar. Uma vez que meus olhos possam retratá-lo, consigo lembrar-me. Na verdade, li um estudo no qual se afirmava que mais de 70% do que sabemos nos veio através da visão. Há muita verdade no ditado que diz: um retrato vale por 1000 palavras. Basta que analisemos o efeito da televisão sobre o que percebemos como realidade. Infelizmente, esta enorme força tem estado nas mãos do mundo por muitos anos. Li recentemente, na revista Time, um artigo declarando que a escalada da violência na sociedade norte-americana era diretamente proporcional à escalada da violência na televisão. Assistindo à televisão no mundo ocidental, evidencia-se como os produtos são vendidos mediante o uso do sexo. Tudo, desde roupa até pasta dentifrícia, é oferecido através de conotações sexuais. Sexo ilícito e violência constituem a mensagem subliminar que grande parte da televisão está espalhando. Alguns produtos são vendidos na televisão mediante o uso de quadros e palavras exibidos tão rapidamente no vídeo que mal percebemos que os vimos. Essas estruturas rápidas de informação levam a mente subconsciente a responder aos produtos que vemos nas prateleiras dos supermercados. As redes de televisão cobram quantias enormes para um anúncio de 30 segundos no chamado horário nobre. Se a televisão não fosse o melhor meio de comunicação, o mundo financeiro e comercial não gastaria somas tão grandes tentando influenciar as pessoas por esse veículo. Que faria Jesus? Creio com toda a sinceridade que Jesus usaria a televisão e o rádio para comunicar as boas novas. Examinando seu ministério, podemos ver exemplos claros de Cristo empregando os melhores meios disponíveis para que o maior número de pessoas ouvisse suas palavras. Ao falar a uma multidão, ele subiu ao alto da colina de sorte que mais pessoas pudessem ouvi-lo. Junto ao mar, Jesus entrou num barco e afastou-se um pouco para que as forças refletivas das águas pudessem aumentar o volume de sua voz. Era evidente que Jesus estava interessado em que todos o ouvissem falar. Jesus poderia ter comunicado sua mensagem do reino de Deus em secreto. Ele poderia ter falado aos discípulos, esperando que depois levassem a mensagem a outros, porém seu ensino era para todos os que tinham fome de ouvir as palavras de vida. Milhares de pessoas puderam ouvi-lo falar sem o emprego de alto-falantes,
Porque Jesus sabia como colocar-se de sorte que as multidões o ouvissem. Como pregar na televisão. Tenho programas de televisão na Coreia, no Japão e nos Estados Unidos. O programa coreano difere do programa norte-americano. Sociedades diferentes têm de ser atingidas de modos diferentes. Não podemos esperar que os outros se adaptem a nós. Devemos estudar e pesquisar o público que pretendemos alcançar antes de nos aventurarmos no ministério pela televisão. Quando Deus me mostrou que eu devia começar um programa de televisão nos Estados Unidos, simplesmente me espantei. Isto ocorreu enquanto me encontrava em Washington, D.C., falando na posse do presidente Reagan. O Dr. Segundo Suk Cha, ex-vice-prefeito de Seul, ex-professor e empresário bem-sucedido, disse-me que Deus lhe ordenara começar um programa de televisão nos Estados Unidos. A princípio eu fui contra a ideia. Pensei comigo mesmo, por que deveria eu vir ao país mais super-evangelizado do mundo com um programa de televisão? Os Estados Unidos já têm muitos e ótimos ministérios pela televisão. Os norte-americanos nunca irão aceitar um oriental tentando ensinar em língua inglesa. Todos esses bons e justificados motivos não satisfizeram ao Espírito Santo. Ele havia testemunhado em meu coração que meu presbítero e amigo, Dr. Cha, realmente havia ouvido a voz de Deus. Então coloquei diante do Espírito Santo um grande obstáculo. Eu disse ao Dr. Cha, irmão Cha, se o senhor está disposto a oferecer os préstimos para este ministério, eu farei. Disse isso sabendo que um empresário bem-sucedido jamais abandonaria sua empresa e elevada posição social para trabalhar num projeto de televisão norte-americano, sem remuneração. De novo me espantei quando o Dr. Cha me disse, pastor, creio que o Espírito Santo me mandou sacrificar minha empresa em benefício deste trabalho. Eu o farei. Embora o Dr. Cha tivesse recebido diversos diplomas de universidades norte-americanas e devotasse um grande amor aos Estados Unidos, jamais pensei que ele estaria disposto a fazer os sacrifícios pessoais que um empreendimento como este demandaria. Removido o principal obstáculo que eu havia colocado perante o Espírito Santo, senti profunda paz, tinha certeza de que Deus me estava guiando para a televisão norte-americana. Gostaria de usar a experiência de estabelecer um ministério pela televisão nos Estados Unidos como a base para oferecer-lhe os 10 passos necessários para realizar um ministério eficaz e bem-sucedido pela televisão. Passo número 1. Saber que Deus o guiou a usar a televisão para proclamar o Evangelho não é apenas um esforço dispendioso, consome, também, muito tempo. Se de antemão eu soubesse o custo, talvez não tivesse sido tão obediente ao Espírito Santo. A única coisa que me tem conservado no ministério pela televisão é o conhecimento seguro de que se trata de uma ordem de Deus. Quando se entra neste ambiente, está-se entrando em território de Satanás. Ele é chamado príncipe das potestades do ar. No grego, a palavra ar significa literalmente atmosfera. O uso das vias aéreas cruza o território de Satanás, e vai topar com forte oposição. Passo número 2. Resolver a quem você vai falar isto se chama visar sua audiência. Sem um alvo definido, nada do que façamos terá êxito. Portanto, ao levar ao ar um ministério pela televisão, é preciso que saibamos a quem vamos alcançar. Normalmente, meu ministério na televisão e no rádio tem a finalidade de atingir os perdidos com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, nos Estados Unidos, o Espírito Santo mostrou-me que eu devia alcançar a igreja com a mensagem de crescimento. Ele revelou-me que a igreja nos Estados Unidos era abençoada por causa de sua disposição de contribuir para a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo ao redor do mundo. Todavia, as igrejas precisavam de alguém que as incentivasse a orar e crer que Deus dará o crescimento. Também ele me mostrou que muitos cristãos dos Estados Unidos haviam contribuído no passado para o anúncio do Evangelho, porém se desapontaram com a construção de grandes edifícios que nada têm que ver com a pregação do Evangelho. A montanha da oração veja P 121 também seria uma bênção para os cristãos norte-americanos que se sacrificaram em 2 guerras para dar-nos liberdade. Era preciso orar a favor deles.
Há 100 anos os missionários norte-americanos trouxeram o Evangelho à Coreia, agora oraríamos por eles. Ao viajar pelo mundo, tenho encontrado muitos que não dão valor aos sacrifícios que os cristãos fizeram nos Estados Unidos e na Europa. Os cristãos coreanos, porém, são muito gratos a Deus por aqueles que se dispuseram a deixar o conforto de seus lares para trazer-nos as boas novas de que Jesus salva. Agora a maior igreja do mundo não está no Ocidente, mas num antigo campo missionário. Portanto, eu pediria ao povo dos Estados Unidos que nos envie seus pedidos de oração. Cada carta será motivo de oração e jejum de nossa parte. Sim, Deus deixou claro que minha missão nos Estados Unidos destinava-se à igreja. Passo N. 3. Desenvolver uma fórmula natural ao seu próprio ministério. É importante que um ministro sempre tenha sua própria personalidade. Nunca tente imitar ninguém. No começo do meu ministério, tentei pregar como Billy Graham. Fazia pose para parecer-me com ele, segurava a Bíblia como ele, e até mesmo a voz eu forçava. Não demorou muito, descobri que poucos minutos depois eu já estava cansado. Depois de orar, descobri que Billy Graham comia bife e eu comia apenas arroz e um prato típico coreano. Agora falo de uma maneira que me é muito mais natural. Elevo a voz quando desejo realçar um ponto, mas na maioria das vezes falo com toda a naturalidade sempre do que me vai no coração. Visto que viajo muito, falando nas conferências de crescimento da Igreja Internacional, meu ministério pela televisão desenvolveu-se naturalmente como um programa de viagem. Todas as semanas levo os telespectadores a uma parte diferente do mundo, onde possam ver o que Deus está realizando. Portanto, as pessoas podem ser abençoadas vendo o mundo comigo. Já que meu ministério não visa só inspirar, mas também educar, a fórmula desenvolveu-se num programa informativo. Recentemente, mostramos a revelação de Deus empregando a língua chinesa. Traçamos caracteres chineses e explicamos o Evangelho de Jesus Cristo por meio desses caracteres. A cruz foi profetizada aos chineses há milhares de anos. Antes que os chineses caíssem na idolatria, os antigos pais estavam conscientes de um único Deus. Com base nessas ilustrações que fizemos em Singapura, pude empregar os últimos 10 minutos do programa transmitindo uma última mensagem da Palavra de Deus. Em sua maioria, as pessoas que me escrevem são pastores e dirigentes de igrejas. Muitos homens e mulheres desanimados me escrevem porque sabem que também sou pastor e os amo. Por intermédio do programa tenho recebido cartas que realmente me têm abençoado. Minha igreja estava prestes a dividir-se, escreveu um desanimado pastor. Assisti ao programa no qual o Senhor falava sobre receber do Espírito Santo uma nova visão e passei muitas horas em oração. À medida que o pastor continuava, as lágrimas me vinham aos olhos. Meu ministério tem agora uma nova unção. A igreja não vai dividir-se e pela primeira vez em muitos anos vejo-a crescer. Obrigado, Dr. Cho, por sua presença na televisão. Passo número 4. Aprender a falar a uma pessoa. Um problema que a maioria dos pregadores tem com a televisão é que não entendem o veículo. A televisão é, antes de tudo, um veículo pessoal. Ela alcança as pessoas, não num teatro público, mas na intimidade de seus próprios lares. Assentado numa poltrona, descontraído, sandálias nos pés, o indivíduo não está disposto a ouvir gritaria. Como reagiria você se alguém lhe batesse à porta, entrasse em sua sala, assentasse, olhasse para você e começasse a gritar? E assim que muitos pregadores são vistos no vídeo. Quando olho para a câmera, penso apenas em uma pessoa. Falo-lhe do íntimo do coração, como se estivesse em sua sala de estar, é uma conversa de coração para coração. Passo número 5. Ser sempre honesto. A televisão tem um poder diferente do cinema. Ela sempre vai direto às nossas ações e revela nosso coração. Ela capta toda a mancha de insinceridade e nervosismo. Se abrirmos o coração e transmitirmos com toda a sinceridade o que Deus colocou ali, as pessoas o sabem por intuição. Passo número 6.
Delegar responsabilidade a alguém que tem o mesmo espírito. Meu diretor de televisão tem o mesmo espírito que eu. Ele sabe como me sinto, por isso dirijo o programa para refletir meus verdadeiros sentimentos. Ele é especialista no campo da televisão, eu não sou. Sou um pregador a quem o Espírito Santo encarregou de comunicar o Evangelho pela televisão. Tenho aprendido a atender à sua direção e cooperar com ele. Às vezes estou muito cansado quando faço um programa. Talvez ele diga, Dr. Cho, sinto muito, mas temos de repetir esta cena. Algo saiu errado com o TAP e receio que não dê boa imagem. Minha propensão natural é dizer, não, estou cansado. Fica para depois. Mas aprendi a cooperar e fazer o que me pedem, no que for possível. Quando vejo o produto acabado, alegro-me de ter dado atenção. Muitos ministros têm problemas porque não se dispõem a atender aos outros. Acham que têm todas as respostas. O resultado é acabarem fazendo todo o trabalho criativo. Um dos segredos de meu êxito no ministério é que aprendi a delegar a outros responsabilidade e autoridade. Passo número 7. Elaborar um orçamento. A televisão pode afundar financeiramente um ministério. O equipamento é dispendioso e a hora no ar é extremamente cara. Se a pessoa vai gastar mais do que espera levantar, seria bom verificar o que foi que Deus lhe disse. Se pretende construir uma torre, Jesus aconselha calcular primeiro o custo. Calcular o custo com antecedência evita complicações futuras. Passo número 8. Não ficar estático. Nada é mais aborrecido do que manter a mesma cena durante alguns minutos. É preciso variar. Uma forma de ver se a pessoa está fazendo boa televisão é tirar todo o volume e deixar apenas a imagem. Faça a si mesmo a pergunta: o que estou vendo é ainda interessante? No ministério estamos engrenados no sentido da comunicação verbal. Cremos na palavra de Deus, por ele comunicada verbalmente ao coração dos escritores inspirados. Nem sempre nosso ministério leva em conta a comunicação não verbal. Fatores como linguagem corporal e vestimenta normalmente não merecem cuidadosa atenção. Donde se conclui que a televisão cristã não está preparada para a comunicação visual. Afinal de contas, a finalidade da comunicação é transmitir uma ideia de uma pessoa para outra. A transmissão dessa ideia tem de ser entendida. Pregando um sermão na igreja, o pastor não tem comunicação pessoal com o indivíduo, mas com a congregação. Ele reage ao grupo como este reage à sua mensagem. O pregador pode perceber quando a congregação começa a perder interesse numa determinada parte da mensagem. Ele pode, então, passar para outro assunto. A congregação ainda sofre a dinâmica das reações das pessoas que lhe estão ao redor. No púlpito, o pregador se movimenta para manter o contato visual com tantas pessoas quantas lhe for possível. Contudo, as mesmas pessoas que poderiam ouvi-lo durante uma hora numa igreja, em geral não permaneceriam o mesmo tempo diante de um aparelho de televisão. A dinâmica da multidão não funciona no lar. Portanto, para comunicar com eficácia, é preciso ter consciência da necessidade de parecer interessante e tornar aquilo que o telespectador vê interessante também, sem que o desvie da mensagem. Descobrimos que usar partes do videotape mostrando o conteúdo de minha mensagem é muito útil na comunicação visual bem como auditiva. Ainda há pouco eu comentava a respeito de minha viagem pela Dinamarca. Eu havia falado em 2 cruzadas sobre crescimento da igreja. Escolhemos um interessante local para sentar-me em frente de um restaurante onde se podia ver o porto de Copenhague e a famosa estátua da pequena sereia ao fundo. Enquanto eu mostrava o que Deus havia feito na semana anterior, o pessoal técnico da televisão exibiu o motivo de minha palestra. A audiência não precisava olhar para o movimento dos meus lábios, porque podia ver o que eu estava dizendo. Passo número 9. Cuidado com a forma de levantar dinheiro. O dinheiro é um dos principais problemas na televisão cristã. Se nos apresentamos na televisão a fim de ganhar os perdidos para Cristo, e nosso método de levantar fundos faz que percamos a credibilidade, que foi que ganhamos? Quando assisto à televisão cristã, pergunto-me,
Que é que a pessoa não salva está pensando quando vê a pesada campanha para levantamento de fundos? Na Coreia não nos é permitido levantar dinheiro pela televisão. Portanto, isto não constitui problema no meu país. Entretanto, sei que o tempo no ar é muito dispendioso. Felizmente, nunca recebemos nenhuma carta negativa concernente ao levantamento de fundos. Em primeiro lugar, não é de meu feitio pedir dinheiro. Prefiro sair do ar a ter de pedir. Também confio na inteligência do telespectador. Creio que quando os crentes virem o que Deus está fazendo através do Ministério do Crescimento da Igreja Internacional, desejarão participar financeiramente. Passo número 10. Não ter medo de repetir. É comum os pastores pensarem que as pessoas ouvem o que dizemos da primeira vez que o dizemos. Muitas pessoas retêm muito pouco do que se está dizendo. Às vezes tenho de dizer alguma coisa 6 vezes antes que a maior parte das pessoas me ouçam pela primeira vez. Quantas vezes Jesus se repetiu? Repetidas vezes ele ensinou princípios fundamentais concernentes ao reino de Deus. Ele usava ilustrações diferentes, circunstâncias diferentes e auditórios diferentes, mas ensinava os mesmos princípios básicos. Na verdade, no que tange à ressurreição, os discípulos não ouviram ou não entenderam seu ensino senão depois que ele morreu e ressuscitou. Se aquilo que temos para dizer é importante, convém que seja repetido. Durante muitos anos venho ensinando a milhares de pessoas a verdade concernente a visões e sonhos. Ainda me espanto com o pequeno número de pessoas que entendem o que digo. Digo que, ao orar, é preciso que a pessoa tenha um quadro nítido do que deseja de Deus, e ainda assim muitas pessoas não me entendem. Lembro-me de usar a história de como o Espírito Santo me ensinou esta lição dando-me uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha de mogno. Muitos têm me contado a bênção que a história representou para eles, mas depois de conversar com tais pessoas, percebo que nunca entenderam o ponto. Em realidade, este princípio é importante não apenas no que se refere à televisão, é importante também no ministério de pregação. Televisão cristã no Japão. Estamos agora cobrindo Kanto, Tóquio e Kansai, Osaka, com a televisão cristã. Filmamos o programa de nossa igreja na Coreia e o dublamos em japonês. Uso parte do mesmo material que uso na televisão norte-americana, mas tenho alterado o programa porque sei que estou atingindo uma cultura completamente diferente. Os resultados têm sido maravilhosos. Meu ministério na televisão japonesa é principalmente evangelístico. Apenas uma pequena porcentagem dos japoneses se diz cristã. Em realidade, menos de 0,5% confessa-se cristã. É difícil pregar o evangelho no Japão. Não há, com efeito, um nome que se possa usar para Deus. No Japão há milhares de deuses. Portanto, usar uma palavra japonesa própria para significar o único e verdadeiro Deus vivo é uma dificuldade. Em coreano temos uma palavra para o nome de Deus, Hanan. Han é uma palavra que significa o número 1. Portanto, quando dizemos Deus, não há problema para saber que estamos falando do Deus da Bíblia. No Japão não temos tal nome. Os japoneses perguntam-me, a respeito de qual Deus você está falando? O Deus israelense ou o norte-americano? Ou se refere aos deuses hindus? Que é que você quer dizer por Deus? Entendendo bem sua cultura e podendo pregar fluentemente em japonês, tenho condições de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a 120 milhões de almas perdidas. No ano passado, um telespectador japonês mostrou-me algumas fotografias tiradas no mês anterior. A família Tanaka havia aceitado a Cristo enquanto assistia a um dos nossos programas e escrevera ao nosso escritório em Osaka. Um membro de nossa equipe foi à sua casa e começou a estudar a Bíblia com eles. Foram batizados em água e filiaram-se a uma congregação local. À medida que a palavra de Deus começou a criar raízes em seus corações, toda a família se preocupou com uma imagem que, acima de tudo, era uma antiguidade muito valiosa. Que fariam com este ídolo? Vendê-lo-iam?
Qual seria a reação dos parentes ao insulto que estava sendo planejado por esses novos convertidos? Depois de muita oração, a família resolveu queimar a imagem em público e arcar com as consequências. Tiraram fotografias da imagem ardendo e me foram elas mostradas. Agora a família sente nova liberdade em seu lar. O restante dos familiares começou a entender e Cristo lhes está dando paz. Resultados da televisão cristã. Muitos pastores se apresentam na televisão com um programa da igreja a fim de fazer publicidade. Outros acham que a televisão atrairá novos membros. Alguns pensam até que um programa de televisão local dará credibilidade à igreja. Todos esses motivos para apresentar-se na televisão são legítimos. Entretanto, há alguns resultados intangíveis que justificam o dispêndio de tempo, energia e recursos para que o pastor se apresente na televisão. Uma senhora escreveu-me e endereçou a carta à sede do nosso trabalho em Nova York. Dizia ela que estivera presa ao leito por muitos anos. Nosso programa de televisão trouxe-lhe tantas bênçãos que ela se via na obrigação de escrever-me. Ela vira fotografias de nossa gente orando na montanha da oração, veja a página 121. É normal termos entre 5.000 e 10.000 pessoas orando dia e noite por suas necessidades, pelo reavivamento na Coreia e no restante do mundo. A senhora que me escreveu, Sally Porter, fora tocada de tal sorte pelo Espírito Santo, que se sentiu levada a pedir a Deus uma oportunidade de servir. Eis a sua oração: Pai, tu sabes que sou velha e enferma. Não tenho família nem dinheiro. Jesus, tenho estado à espera da morte. Venho pleiteando contigo que eu possa morrer. Agora, porém, desejo viver. Se os cristãos coreanos podem tomar de seu valioso tempo a fim de trabalhar por ti em oração, também posso. Essa carta tocou-me realmente. Respondi-lhe de imediato. Em minha carta incentivei-a a ler as passagens bíblicas que mencionam a intercessão. As notícias que tenho dessa senhora dizem que ela se sente muito melhor. Continua sem família e sem dinheiro, mas agora tem um motivo para viver. Ela anda em sua cadeira de rodas, para lá e para cá, entregando aos outros pacientes tiras de papel nas quais eles escrevem seus pedidos de oração. Depois ela passa um dia inteiro em seu quarto, orando a favor de cada necessidade, citando nome por nome. Ela aprendeu a ser específica quanto aos pedidos de oração. Hoje ela se sente muito feliz por estar no hospital, está conseguindo resultados positivos. Os outros pacientes a procuram regularmente, e até os funcionários do hospital lhe fazem pedidos de oração. Ela sente que agora tem uma nova família. Isto é resultado de termos um ministério regular pela televisão naquela comunidade. Ela nunca virá à nossa igreja, nunca poderá contribuir financeiramente para o ministério. Não importa. Ela foi transformada numa força positiva e dotada naquele hospital da Califórnia. A igreja receberá benefícios diretos se tiver um ministério pela televisão em sua comunidade, ele contribui para o crescimento da igreja. Há pessoas que nunca responderiam aos seus apelos ou nunca iriam à sua igreja, não obstante, podem ser abençoadas e tomar-se uma bênção por intermédio do programa da igreja. Nunca se apresente na televisão com a ideia de apenas receber. Faça-o pensando em dar à sua cidade algo que seja uma grande bênção. Se começar seu ministério pela televisão tendo este propósito em mente, você nunca se desapontará. Ministério pelo rádio. De certo modo, a televisão eclipsou o rádio como veículo de comunicação. Não obstante, em muitas partes do mundo o povo não tem aparelhos de televisão. O melhor meio para atingir as massas do terceiro mundo é o rádio. Temos programas radiofônicos diários que cobrem toda a Coreia. Também temos um ministério pelo rádio em chinês, transmitido todos os domingos para a República Popular da China. Não tenho espaço aqui para escrever tudo o que Deus está fazendo ali, mas posso dizer isto: a igreja na China vai melhor do que nunca. Todas as semanas recebemos relatórios do que o Espírito Santo está realizando naquela parte do mundo. As pessoas estão sendo salvas e acrescentadas à igreja aos milhares.
Creio que, neste momento, há pelo menos de 20 a 30 milhões de cristãos na China. A igreja chinesa está crescendo através do sistema de grupos familiares. Não posso indicar com precisão onde e como a igreja está crescendo, posso dar-lhe apenas informação de caráter geral. O motivo de minha cautela é que eu disse algumas coisas em público com referência à igreja na China e depois descobri que as autoridades exterminaram o grupo. Em certa parte da China o sistema de grupos familiares está funcionando tão bem e com tanta rapidez, que as autoridades ali não ousam deter o que o Espírito Santo está realizando. A China passa, no presente momento, por um novo impulso e modernização. Para que a nova China saia de seu atual desastre econômico, precisa de uma nova estirpe de trabalhador, uma pessoa dedicada ao desenvolvimento econômico do país. Na Coreia a igreja cresceu, no início, porque os cristãos coreanos eram extremamente patriotas. Em outras palavras, os bons cristãos se tornaram sinônimo de bons coreanos. Quando os japoneses ocuparam nosso país, os cristãos coreanos foram dos primeiros a conduzir a luta pela independência. Os líderes da igreja passaram por maus momentos, sofreram perseguição. Na verdade, atribuo nosso êxito em grande parte ao sangue dos mártires que clamava por justiça. Pagaram o preço para dar credibilidade ao cristianismo em nossa nação. Assim, também, na China. Os cristãos não estão vinculados a nenhum grupo estrangeiro. Todos são cristãos consagrados. Creem, porém, que tudo o que está na Bíblia é verdadeiro e para hoje. Creem no miraculoso poder de Deus. Veem milagres ocorrendo com regularidade. Mais importante, ainda, é que eles excedem os não cristãos em produção e trabalho. São cidadãos que não brincam em serviço. Por este motivo as autoridades locais não se atrevem a impedir as conversões em massa que ocorrem naquela área. Deter a evangelização dessa parte da China podia significar, também, que as cotas de produção não seriam atingidas. Assim, nos seus melhores interesses, convém deixar que a igreja cresça. Um dos principais veículos de ensino da igreja naquela parte da China são nossas transmissões regulares pelo rádio. Visto que elas não vêm do Ocidente, e considerando que sou oriental, há um sentimento diferente com relação aos meus programas, diferente do que sentem quanto a outros ótimos programas divulgados na Ásia. Em que difere o rádio? No rádio, a pessoa tem apenas as palavras como veículo de comunicação, portanto, é preciso pintar o quadro com palavras. Ao apresentar uma ilustração, é preciso dar muito mais detalhes do que na televisão. Se pretendemos que as pessoas ouçam e retenham a nossa mensagem, há necessidade de competirmos com todos os estímulos visuais que cercam a audiência. Nessas condições, é preciso pensar muito no que dizer através do rádio. Normalmente, mantenho transmissões curtas e objetivas. Aprendi que se pode realizar muito mais pelo mesmo preço, dizendo o que tenho para dizer em períodos mais breves de tempo, porém mais vezes. O rádio é muito mais barato do que a televisão, o que o torna mais viável para as igrejas menores que desejam levar ao ar um ministério radiofônico. No rádio é preciso, também, que definamos a audiência que pretendemos atingir. Nossa audiência baseia-se no tipo de ministério que estamos transmitindo. Se o que temos em mira é ensinar os cristãos, então passaremos boa parte do tempo preparando uma mensagem de ensino. Se a audiência é, antes de tudo, constituída de não salvos, e estamos apresentando um programa evangelizante, então teremos de tratar de tópicos importantes e notícias que despertem interesse. É preciso lembrar ainda que o rádio é um veículo de comunicação mais versátil. As pessoas ouvem rádio quando dirigem automóveis, quando saem para relaxar-se, e muitas vezes deixam o rádio ligado enquanto trabalham na casa. Este é um dos motivos de haver necessidade de mais preparo em apresentar o Evangelho pelo rádio. Aprendi que posso dar detalhes vívidos em minhas mensagens. Também relato no rádio muitas experiências importantes, porque as histórias humanas captam a atenção. Por que devem os pastores usar os veículos de comunicação? Quer utilizemos a televisão, quer o rádio,
O motivo da existência desses modernos órgãos de comunicação é a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Se o pastor desejar que a igreja cresça, então deseja automaticamente que a evangelização prolifere. Quanto mais almas salvas, tanto maior o número de pessoas que desejarão fazer parte da igreja. Creio que o pastor é quem deve usar os veículos de comunicação. A esta altura as ondas aéreas estão cheias de evangelistas pregando o evangelho. Entretanto, em minha opinião, o evangelista deve trabalhar com a igreja, e não fora dela. Creio nos ministérios de comunicação de massa. Creio, porém, que a pessoa a usar o veículo de comunicação em maior escala do que qualquer outra deve ser o pastor. A ele cabe a maior responsabilidade pelo crescimento da igreja. O crescimento da igreja é uma possibilidade. O pastor pode exercer maior influência na comunidade por causa do evangelho. Uma tentação a evitar é a ideia da possibilidade de fazer outras coisas na televisão e no rádio além da pregação do evangelho. Muitas vezes me indagam a respeito de política. Venho de uma nação que tem sido muito mal interpretada. Às vezes me perguntam, Dr. Cho, que pensa o senhor da posição de seu país quanto aos direitos humanos? Geralmente respondo, senhor ou senhora, vou dizer-lhe o que penso sobre a posição da Coreia quanto aos direitos religiosos. Não que eu tenha medo de assumir uma posição política. Não tenho motivo para temer, mas creio que, como ministro de Cristo, minha missão é pregar o Evangelho, só isso. Se eu envolver-me na política, estarei descendo do alto propósito para o qual o Pai me chamou. Resista à tentação e pregue apenas a palavra de Deus. Se você pregar a palavra, as pessoas modificarão a sociedade e a situação política. Já mudei minha comunidade com os 330 mil membros de minha igreja. Os políticos percebem que temos uma voz poderosa em nosso país. Mas também sabem que vou orar por eles e apoiar seu trabalho. Paulo pediu aos cristãos romanos que se sujeitassem às autoridades constituídas e orassem por elas. Eu teria entendido esta ordem se fosse dada a outra igreja. Mas aos cristãos de Roma? Não era aí a sede dos odiados ditadores do mundo? Não estavam os romanos, à época em que Paulo escrevia a epístola, matando os cristãos? Contudo, Paulo disse que toda autoridade, religiosa ou política, é concedida por Deus. Jesus disse a Pilatos que ele tinha autoridade para executar a crucificação só porque o Pai lhe a concederá. Meu maior interesse é pela liberdade de pregar o Evangelho à humanidade perdida. Não que eu não creia em programas sociais de ajuda aos necessitados. Creio, porém, que a coisa mais importante que se possa dar a um ser humano é a finalidade para a qual foi criado. Desde que a pessoa reconheça que é especial, que Deus realmente a ama, será motivada a transformar seu próprio meio ambiente. Desejará ser membro produtivo de sua sociedade. Quando recuso participar de grupos políticos e de ação social, exponho-me a considerável crítica por parte de outros ministros. Acontece, porém, que enquanto eles estão ocupados com o combate de causas, estou edificando a maior igreja na história da cristandade. Portanto, os veículos de comunicação devem ser usados para a pregação do Evangelho. Com o uso da televisão e do rádio surge um tipo especial de poder. A televisão, em especial, leva as pessoas a considerar-nos diferentes das demais. Elas sentem como se nos conhecessem pessoalmente. De certo modo, estamos em desvantagem. Ao produzir um programa para a televisão, vemos apenas lentes. Transmitido o programa, milhões de pessoas veem o nosso rosto. Elas acham que estiveram pessoalmente conosco, isto é, se realizamos um bom trabalho. Este tipo de poder nas mãos da pessoa errada pode ter um efeito corruptor. E por isto que o Senhor Jesus deve lidar com os motivos do coração. Daí a razão de eu dispensar tanto tempo sobre o assunto no início deste livro. O desejo pessoal de ser famoso e benquisto pelas massas, se não for santificado pelo Espírito Santo, destruirá o pastor por meio de enorme orgulho, avareza e sede de dinheiro, ou por desastrosos problemas morais.
Quanto mais famoso o pastor se torna, tanto maior a pressão exercida sobre ele, e tanto mais sólido tem de ser seu caráter cristão.